Fala, turma! Tudo bem com vocês? Vamos de novo. Fala, turma! Tudo bem com vocês? Eu tenho que admitir que falar aqui no canal pela primeira vez é um pouquinho diferente. Eu tenho o costume há 10 anos de dar aula para um monte de pessoas, então falar na frente das câmeras é um pouquinho complicado. Bom, mas para quem não me conhece, eu sou Fernando Biscalquim, eu sou roteirista, eu sou formado em rádio e televisão, eu tenho especialização em produção e direção pela New York Film Academy, lá em Los Angeles. Meu mestrado é em roteiro cinematográfico, meu doutorado é em roteiro cinematográfico e agora estou na empreitada do pós-doc também dentro dessa criação do roteiro cinematográfico, mas unindo agora um pouquinho um outro elemento dentro da produção audiovisual que também é minha paixão, que é a trilha sonora instrumental. Mas isso é um papo mais para o futuro. Bom, como professor, os meus alunos me conhecem como Joey, então lá na faculdade, ou nas faculdades, ou em qualquer lugar que eu passe, a galera me chama de Joey, mas é interessante a diferença que a gente sente, realmente, tem que relatar esse fator aqui, de estar conversando, parece uma EAD. Eu tenho que admitir que é um pouquinho estranho, vou olhar para a câmera ao invés de olhar para o rosto dos alunos, mas tudo bem. Esse canal, deixando bem claro, ele é um canal exclusivo, obviamente, para quem gosta muito de escrever, para quem gosta de contar histórias, para quem gosta de ouvir histórias. Não estou dizendo que as outras pessoas não são bem-vindas aqui, muito pelo contrário, né? Todas as pessoas são bem-vindas no canal. Mas, obviamente, é um assunto muito específico, então realmente é um grupo de pessoas que estuda comunicação, que fala sobre cinema, que conversa sobre construções de roteiro, então estamos aí para poder conversar e falar e sempre, vamos lá, desbravar, né, novos caminhos com relação à construção do roteiro. Então, provavelmente, muito do que eu vou falar aqui, se você não tem a pegada de escrever um roteiro, muito provavelmente esse canal não é para você. Você está aqui para assistir alguém falando sobre algo que não é de fato aquilo que você gosta. É uma das coisas que eu costumo dizer para os meus alunos. Eu falo, olha, ninguém é obrigado a gostar de roteiro. E uma das coisas muito importantes é o seguinte, dentro da área da produção audiovisual, eu costumo dizer que cada uma das funções é regida por dons. Né? O diretor de fotografia, o diretor de arte, o produtor de objetos, o cenógrafo, o próprio diretor e até mesmo o roteirista. Né? São dons que a pessoa praticamente nasce com ela, ou gosta de escrever, ou não gosta de escrever, gosta de ler, tem dificuldades para ler. A pessoa que tem uma facilidade muito grande com a luz, uma facilidade muito grande de entender lentes, de manusear equipamentos, né? Uma facilidade muito grande de entender linguagens, como é o caso do diretor. Então, cada um tem esse dom específico e ninguém é obrigado a saber escrever, ninguém é obrigado a gostar de roteiro. Isso é uma das coisas que eu falo dentro da sala de aula, tanto que é até gostoso falar isso para os alunos, como uma forma de aliviar um pouquinho a tensão. Poxa, vou ter que fazer um trabalho, vou ter que executar um trabalho como se fosse uma obrigação. Não, você vai treinar aqui, deixe para quem gosta de escrever, escrever de fato. É assim que geralmente acontece dentro das salas de aula. Geralmente as panelinhas são formadas e sempre tem um ou outro dentro da panelinha que gosta muito de escrever e assim na vida real também. Né? Dentro da área de cinema, dentro da área de produção audiovisual, dentro da área de rádio e televisão, não é todo mundo que gosta de escrever e a gente pode contar no dedo quantas pessoas dentro de uma sala de aula têm essa pegada para a escrita do roteiro. Então, isso é muito legal a gente falar. Então, para quem gosta, para quem curte escrever, para quem tem o desejo de escrever, você está no canal certo, cara. Com certeza a gente vai conversar muita coisa legal aqui, tá? Então, esse é o primeiro ponto específico e não tem que ficar aterrorizado caso você não tenha tesão nenhum por escrever. Sua praia provavelmente é outra, você vai se descobrir em um outro lugar, tá bom? Agora, é importante que a gente entenda que o roteiro, ele, de certa maneira, né, ele é um aparato que eu costumo dizer que não é egoísta. O roteirista não é egoísta.
O roteirista é uma pessoa que, ao desenvolver o roteiro, ele escreve esse roteiro como se fosse um manual para o diretor e sua equipe. Então, a gente vai entender mais para frente como as peças se encaixam dentro desse quebra-cabeça para fazer com que tudo se torne um elemento íntegro, congruente e que auxilie de fato essa produção audiovisual. Esse canal aqui vai falar sobre construir roteiros a partir de um ponto de vista do roteirista, a partir do ponto de vista humano. Né? Nada contra os manuais, eu acho que eles de fato ajudam muito a gente poder escrever, eles condicionam alguns pontos específicos os quais a gente realmente necessita para se desenvolver um roteiro, mas esse canal não vai falar sobre isso. A gente vai entender a escrita do roteiro por um viés muito mais profundo do que a técnica. Lembrando que a técnica é importante. Mas eu vou citar um camarada aqui muito bacana dentro da área do roteiro, chamado Lajos Egri. Para quem conhece, sabe muito bem o que eu estou falando. Eu gosto muito das obras do Lajos Egri, que além de ser roteirista, é um teórico sobre a construção de roteiros, e tanto que uma das obras dele, ele coloca como subtítulo baseado em todos os motivos humanos. Então é legal entender que ele vai trabalhar um princípio que fala sobre a construção técnica. Vou dar um exemplo de quem comenta muito sobre essa construção técnica, talvez um autor muito conhecido por vocês, que é o Sid Field. O Sid Field foi um consultor hollywoodiano, ele falava muito sobre roteiros, ele escreveu menos do que ele fez consultoria em Hollywood. Ele, na verdade, reajustava os roteiros para que eles, de certa forma, tivessem uma pegada comercial dentro da estrutura clássica, né? Então, essa tecnicidade que você encontra nas obras do Sid Field, para o Lajos Egri, é legal, mas não é o mais importante. Para o Lajos Egri, essa tecnicidade auxilia em entender alguns pontos da obra, do seu roteiro, mas o que de fato contempla o teu roteiro, o que preenche o teu roteiro, o que faz com que ele funcione para o público ao redor do mundo é essa humanidade. Se não tiver humanidade dentro do roteiro, muito provavelmente o teu roteiro não vai ter funcionalidade. É uma brincadeira simples, pensa na história de uma pedra. A pedra em si parada sem sentido, na verdade ela como função de pedra, imaginam 2 horas de filme num longa-metragem, a pedra. Então a gente vai assistir a pedra sendo pedra. Quer dizer, de certa maneira isso vai ser um pouco chato, ela não vai desenvolver praticamente nada, uma vez que qual é o mundo da pedra, já que nós também não somos minerais nesse caso, para entender qual é a função dela. A gente sabe que ela pode ser usada para 500 mil coisas, mas nesse caso não tem história a partir dela. Agora, no momento em que a pedra é a ela atribuída um fator humano, se eu for humanizar essa pedra, aí ela começa a ter sentido para o espectador, porque eu vou assimilar aquilo que eu conheço. Não vai dar para falar tudo isso agora, é claro. Aos poucos a gente vai conversar sobre assuntos muito importantes dentro dessa construção. Mas o que a gente tem que entender é que essa humanidade, ela precisa existir. Eu vou dar um exemplo um pouquinho mais eficaz, tá bom? Se a gente pegar, eu vou citar o exemplo do Avatar, tá bom? Eu falo isso também em sala de aula, os meus alunos que já tiveram aula comigo também conhecem esse assunto. Se a gente pegar uma superficção, tá bom? Estamos falando de um mundo completamente distinto, que não faz parte, pode fazer parte da nossa galáxia, mas completamente distante de nós, certo? Se a gente for parar a pensar um pouquinho, diferente de Prometheus, né? Um outro filme também, e a gente tentar se comparar um pouquinho os dois, né? Se a gente for tentar pensar um pouquinho dentro da construção narrativa em Prometheus, os seres humanos vieram, né, de uma genética extraterrestre, de um ser fora do nosso planeta, em um outro local, talvez em um outro sistema, que chegou, ficou em pé lá perto de um riacho, usou um aparato tecnológico dele, se dissolveu, esse DNA entrou na água e com a evolução se deu origem ao homem. Então nós somos, dentro daquela narrativa, vindos desse ser extraterrestre, ou seja, nós temos uma ligação com ele. No caso de Avatar, nós não temos ligação nenhuma com os seres, né? Enormes, azuis, onde se trabalha uma narrativa com uma premissa muito, até assim, mais conhecida, né? Tudo vem da Terra, tudo vem de Gaia, tudo se conecta
ao princípio terreno, quer dizer, tudo que tem vida tem uma conexão única, assim como os seres que estão lá. Mas a gente não tem nada a ver com esses caras, nós não fomos criados a partir desses camaradas. Mas veja, James Cameron, que é um dos autores, um dos roteiristas de Avatar, ele também não é bobo. Ele está escrevendo uma história que ele tem que entender que isso tem que ser viável, isso tem que ser assimilado, isso tem que ser, de certa maneira, consumido pelo espectador. Não pode ter problemas de interpretação nisso. Veja bem, eu estou falando do Avatar, mas isso também serve para Star Wars ou qualquer outro tipo de narrativa superficcional. Como eu estava falando do próprio James Cameron, se a gente for para pensar, quer dizer, toda a narrativa interna de Avatar a gente compreende, ela é muito assimilável por nós. Eu não sei se você reparou, mas ali dentro tem toda uma sociedade muito parecida com o que a gente vive aqui, né? Até os quesitos hierárquicos, que você tem o chefe, você tem os súditos, você tem os soldados, você também tem quesitos emocionais que são parecidos com o nosso. Você tem pessoas que se relacionam em parceria, pessoas que se gostam, você tem inveja, você tem ciúmes, você tem amor, você tem paixões, você tem disputas. Então é todo um sistema criado, apesar de ser um planeta completamente distinto, com criaturas que nós não encontramos aqui no planeta Terra, mas você tem todo um sintoma construído a partir da nossa própria sociedade, com quesitos políticos, com quesitos sociais, com quesitos culturais que são próximos ao nosso. Isso é muito fácil de entender. Se alguém estiver falando para você sobre um assunto o qual você não tem compreensão, você não vai entender perfeitamente o que ele está dizendo para nós, ou o que a pessoa está dizendo para nós. Alguma terminologia de assuntos físicos, de física nuclear, de assuntos de fórmulas matemáticas, ou, obviamente, se você é uma pessoa que não estudou essas matérias ou não tem realmente o conhecimento desses conceitos, é como se a gente estivesse ouvindo um aramaico, uma língua morta. Isso não tem sentido para nós, não tem compreensão para nós. A gente vai falar bastantão disso um pouco mais para frente, não hoje, nos próximos episódios, nos próximos capítulos, mas é interessante compreender que essa humanidade preenche, assim como lá José Egre disse, esses quesitos narrativos os quais nós trabalhamos constantemente. Isso serve para as narrativas clássicas, para as narrativas não lineares, para as multi-narrativas dentro de um único filme, de uma série, de uma novela ou até mesmo de uma websérie. Então esse é um fator crucial que a gente não pode esquecer. A gente vai falar muito dessa humanidade por aqui. Esse é um caminho que vai separar, esse é um canal que vai trazer esse caminho, que vai separar de praticamente tudo que você vem vendo pela internet. Não, o cara é inovador. Não, mas é porque a gente vai enxergar isso por um ponto de vista diferenciado. A gente vai esquecer um pouco a técnica e a gente vai entender o porquê a técnica, de alguma forma, ao mesmo tempo ajuda, mas ela engessa, ela acaba barrando a gente, e a gente vai entender que as histórias fluem constantemente. Nós contamos histórias todos os dias para as pessoas próximas a nós, para nós mesmos, a gente elabora isso todos os dias e elas fluem naturalmente, a gente nunca para pensar o quanto isso é comum para nós. E no momento que a gente conseguir entender essa fluidez, para quem gosta de escrever, para quem busca escrever, vai entender o quão é tranquilo botar a mão na massa e construir uma história. Aí algumas pessoas me perguntam assim: Joey, como é que eu faço para desenvolver um roteiro para o YouTube? A gente vai falar sobre isso, não hoje, mas a gente vai falar muito sobre isso dentro do nosso canal, tá bom? Mas eu vou trazer uma pista de alguns elementos legais, na verdade um elemento muito crucial, criado dentro do cinema, criado para a narrativa clássica, né, que faz com que o espectador tenha um prazer além da conta, né, falando de forma um pouco lá do interior,
E esse Além da Conta é muito bacana, porque o roteirista que concebeu isso, que pensou nessa criação, que eu já vou dizer para vocês, ele pensou nessa possibilidade de deixar o espectador num ponto, como se ele estivesse num camarote VIP, observando a desgraça do outro, né? Quer dizer, isso que eu estou falando é um elemento muito usado pelos YouTubers hoje. Muitos deles sabem do que eu estou falando e muitos deles não fazem a mínima ideia do que eu estou falando. Mas eles se utilizam da mesma forma porque isso, primeiramente, já se tornou muito comum lá nos Estados Unidos, sempre foi muito comum nos Estados Unidos, dentro das narrativas clássicas hollywoodianas, e que agora com o YouTube se torna algo um pouco mais comum. Esse elemento, um dos, é claro, utilizado pelos YouTubers, ele é chamado na narrativa norte-americana de Face Your Fears, ou seja, enfrente os seus medos. Esse é um tipo de atribuição, um elemento usado dentro da narrativa, que é atribuído ao personagem, geralmente ao personagem principal, e faz com que ele execute ações as quais o espectador, no seu mundo real, não teria coragem, a maioria das pessoas não teria coragem de executar. Esse Face Your Fears, ele é utilizado geralmente em filmes de terror, em gênero terror, no gênero suspense e até mesmo em gêneros de ação, de aventura, porque ele atribui ao personagem ações as quais a gente não teria coragem de fato de executar em sã consciência. Talvez se fôssemos obrigados por algum motivo, por alguém, ou se a gente mesmo se obrigasse a fazer isso, porque aquilo talvez contasse com uma questão de vida ou morte. Vou dar 2 exemplos rapidinhos aqui. Um deles, para quem assistiu, é Sinais, do M. Night Shyamalan. Tá? Se a gente pegar o personagem principal, Graham Hess, que é encarnado aí pelo Mel Gibson, tem um momento da história em que ele entra no milharal, em frente à casa dele, à noite, porque ele suspeita que algumas pessoas estejam fazendo os desenhos na plantação de milho dele, certo? No meio da noite, com uma lanterninha na mão, andando, procurando por pessoas que você não sabe nem se estão armadas ou se usam qualquer outro tipo de arma, seja uma faca, seja... não importa. Mas também há boatos já dentro da narrativa de que pode ser extraterrestres. Então quer dizer, porra, a gente nem sabe com quem a gente está tratando, mas de certa maneira o Face Your Fears é atribuído ao Graham, que entra no milharal e vai buscar por uma resposta. Agora pergunta para você, você teria coragem de fazer isso à noite, no meio do nada, buscar por respostas, xingar a pessoa, você que está fazendo isso na minha plantação, apareça aí. Então, esse é um fator legal, porque você entende, você fica no seu camarote, na sua poltrona, no seu sofá, assistindo uma suposta desgraça que não acontece com você. Você fica livre desse elemento e deixa com que o outro, né, sofra as consequências. Uma outra historinha já mais antiga, né, dos anos 80, é A Casa do Espanto. O personagem principal, Roger, né? Chega um momento em que ele está na casa e ele precisa abrir lá o closet onde ele guarda algumas coisas e à meia-noite, geralmente à meia-noite, um monstro por um portal sai por aquela porta. Então quer dizer, se você sabe que o monstro está lá e à meia-noite o monstro está lá, o que te faz abrir a porta sabendo que você pode ser capturado, que você pode ser levado pelo monstro e, perder a tua vida por causa disso. Então, esse elemento é legal. Vamos dizer assim, vou usar uma palavrinha. O roteirista atribui a você esse tesão de ver por cima das coisas sem ter que experimentar essa situação. Então é como se fosse um Big Brother, você vê a desgraça dos outros, né? E o Big Brother sabe exatamente do Face Your Fears. Ou seja, ele coloca um monte de elementos dentro do roteiro para que as coisas aconteçam de certa maneira, para que você possa ver ao longe, sem ter que se envolver. Então esse é um fator muito legal, né? Isso sempre foi utilizado até no circo, né? As pautas, os mini roteiros criados pelo acrobata, pelo palhaço, por pessoas pelos mágicos que faziam, né, truques que poderiam e arriscavam a vida com relação a isso, mas você estava lá pagando um pau, todo entusiasmado, com uma adrenalina no topo, vendo o cara arriscar a vida.
Horas, não é você, né? Então, isso, de certa maneira, conecta você àquela narrativa e faz com que você busque cada vez mais. Veja bem, os youtubers fazem isso, né? Não cito nenhum deles, mas o cara que tira pelo da perna, o cara que taca fogo no próprio pelo, a pessoa que vem e critica o outro, são coisas que a gente não tem muita facilidade para fazer. Então é legal ver o cara fazendo isso, uma vez que eu, muitas vezes, não tenho coragem de arriscar o meu pescoço para falar mal de alguém, vamos dizer assim, numa rede nacional, a rede da internet, o YouTube, né? Então vai uma dica aí, esse é um dos fatores que geralmente chama a atenção. Faz o experimento, tenta criar alguma coisa. Se você tem uma página no YouTube, usa o Face Your Fears, traz alguma coisa que as outras pessoas não fariam, coloca isso em prática para você ver o quanto você vai ter de visualizações. As pessoas querem ver, elas querem ver. E outra coisa, se você experimenta isso no teu canal, se você desenvolve o Face Your Fears, sabia que era o Face Your Fears, ou é a primeira vez que você está ouvindo essa terminologia, se você faz isso, escreve aqui para mim embaixo sobre o que você desenvolve, o que você colocou no teu canal, nos teus vídeos, para poder ter de fato uma relação, para a gente poder discutir. Agora, se você não fez e se você vai criar isso, conta para mim o teu experimento aqui embaixo também. E a gente compartilha as ideias com as outras pessoas aqui embaixo e eu posso responder qualquer outra dúvida que você tenha. E assim a gente pode pensar se no teu canal, no teu vídeo, essa ideia que você teve é compatível para uso dentro do que você vai construir para fazer o experimento do Face Your Fears, beleza? Muito bem, então não se esqueça, se você gostou, dá uma curtida aí embaixo, dá um joinha para mim, obviamente outras conversas e cada vez melhor a gente vai ter a partir desse nosso primeiro episódio aqui. Entra também na minha fanpage lá no Facebook, tá bom? Roteiro e Roteirista, e o meu blog www.fernandobiscalquim.com.br. Lá tem histórias que não vão ser contadas aqui, lá tem elementos, construções, olhares que também são bem legais e se inscreve, não se esqueça disso. A sua inscrição faz com que eu fique muito feliz e que eu possa contar e espalhar essas novas histórias, uma nova forma de se ver a escrita do roteiro. Tamo junto, a gente se vê semana que vem, terça-feira. Beijo no coração, valeu!